que eu cheguei nesse público, principalmente eu pedi ao Espírito Santo de Deus, que nesta noite, ó Deus, através desse culto, através da Tua palavra que foi meditada, Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos aperfeiçoado, às vezes no momento de lutas, às vezes no momento de tribulações, mas a vida é essa, mas com Cristo nós somos mais que vitoriosos. Senhor, o Senhor repreende as enfermidades, o Senhor possa, meu Deus, nos libertar, aqueles que sentem no seu coração libertação, aqueles que se encontram tristes no seu coração no momento, mas nesta hora, através dessa oração, eu peço a Deus no teu trono, Jesus, ouça a minha oração, ouça a minha palavra, Deus, perdoa meus pecados, perdoa as minhas consequências, mas o Senhor cobre com o teu sangue precioso, me purifica minha alma no meu deitar e levantar, abençoa a tua igreja, abençoa o irmão Cristiano com a sua família, abençoa o irmão Rodrigo com a sua esposa, abençoa cada dia, Deus, que nós possamos alcançar infinitamente as bênçãos de Deus em nossa vida para sempre. Amém. Glória a Deus. Podem-vos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, vamos meditar no texto da palavra do Senhor, ao qual nós lemos aqui na leitura devocional, Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao 27, encontramos esse texto também em Lucas 8, 22, em Marcos 4, 35. Porém, estaremos aqui analisando nesses versículos de Mateus, inclusive na quarta-feira, nós estamos quase chegando nesses versículos aqui, paramos no versículo de número 13, no estudo sistemático deste evangelho que escreveu Mateus, ao qual estamos fazendo, estamos quase, provavelmente que quarta-feira nós entremos nele, talvez até passemos, porém, pela manhã eu já mencionei, já citei o versículo, e eu quero aqui estar examinando este texto, juntamente com os irmãos e também aprendendo com ele, juntos aprendendo com a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, nós temos visto, principalmente os irmãos que têm frequentado, têm tido condições de estar aqui na quarta-feira, nos cultos de ensinamento, e nós estávamos até o capítulo de número 7, falando sobre o Sermão do Monte, aqui estudando sobre o sermão de Jesus Cristo, o sermão é de Jesus, leva o título de Sermão do Monte, porque ele estava em um monte, mas o sermão é de Jesus, e nós aprendemos aqui poderosamente com esse sermão, entramos então, encerramos ele no versículo 29 do capítulo 7, e aqui na quarta passada, adentramos no capítulo 8 e falamos sobre cura, falamos sobre fé, falamos sobre esperança. Aqui aprendemos também fortemente sobre esses 3 pontos, esses 3 tópicos. E, dando sequência, nós vamos ver mais ainda cura, milagre, ao qual Jesus vai operar, do versículo 10 e 15, sobre a sogra de Pedro. Depois estaremos aqui vendo também, sendo expulso demônios, outros também curados. Estaremos também no 18 ao 22, o Senhor aqui testando o discipulado. E então chegamos nesse versículo de número 23, qual nós aqui temos como título: Jesus acalmando a tempestade. Jesus acalmando a tempestade. E eu, antes de começar aqui a introduzir essa mensagem, eu já lhe pergunto:
Quantas tempestades em sua vida você já viu a mão de Deus e Jesus Cristo acalmando em sua vida? Quantas foram essas tempestades? Você consegue contá-las? Ainda você consegue enumerá-las? Porque, irmãos, os levantes das lutas, das pelejas, das batalhas são inúmeros. Muitas das vezes o crente, não vou dizer nem por muitos anos de crente, pode ser crente com poucos anos de crente, e com muitas lutas, com muitas tempestades, irmão Rodrigo, e podendo já testemunhar sobre a calmaria. Se tem algo, irmãos, que nós precisamos refletir, é que Jesus, ele é o nosso mestre. E Jesus, sendo o nosso mestre, o nosso ensinador, o nosso guardador, ele é especialista em muitas coisas. Mas uma das especialidades que o Senhor Jesus tem é acalmar tempestade na vida dos seus. Acalmar, trazer, irmãos, momentos de calmaria. Não quer dizer que os momentos de calmaria sejam momentos de relaxamento, porque é diferente. O crente não se relaxa, o crente não se larga por aí, porque, meus irmãos, nós estamos em uma constante guerra. Mas guerra, irmãos, os irmãos sabidos, né, que guerra, ela não é assim de hoje para amanhã, começa e está resolvida. Geralmente não. Muito pouco, temos exemplos da guerra de 6 dias lá em Israel, mas é poucas que se encerram em pouco prazo. Mas batalhas dentro de uma guerra, irmãos, são inúmeras. Tem uma batalha, às vezes ganha, tem outra, às vezes nem tanto, mas a guerra que o crente, que o cristão passa, irmãos, ela não nos permite relaxarmos. Mas muitas das vezes o Senhor vem com a calmaria sobre a nossa vida e nos dá tempo, irmão Rodrigo, de enchermos novamente, de nos reenchermos novamente, como disse aqui o próprio testemunho do nosso irmão Rodrigo. Então, meus irmãos, lembremos que o Senhor é mestre em acalmar tempestade em nossa vida. Nas nossas vidas o Senhor tem sempre feito isso. Mas vamos então para o texto. Já faz parte da introdução ao qual estou falando, mas vamos para o texto. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem entrou aqui no barco, irmãos? Jesus. Quem seguiu Jesus? Os discípulos. Meus irmãos, você é seguidor de Jesus? Amém? Somos seguidores de Cristo? Somos seguidores de Jesus? Então precisamos lembrar, irmãos, que quem está no barco primeiro é Ele. Quem entrou no barco é Jesus. Quem está no barco é Jesus. Nós entramos com Ele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos isso aqui, algo muda no nosso interior. Espera aí, pastor, então você está dizendo, você quer me dizer que o barco não é meu mais? Mas eu ouvi tantas vezes, irmãos, tantos pregadores dizendo que o barco é meu. Meus irmãos, pelo texto, primeiro quem entra nesse barco aqui é Jesus. Primeiro quem entra no barco, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Nós somos seguidores de Jesus, e neste barco, meus irmãos, nesta caminhada, ao qual o caminho é Ele, é Jesus, ao qual quem tem nos dado vida é Ele, é Jesus, ao qual, meus irmãos, nós temos seguido, é Ele, é Jesus. E seguindo a Jesus, meus irmãos, nós podemos contemplar maravilhas, nós podemos contemplar curas, milagres, assim como os discípulos estavam. Os discípulos estavam aqui vindo depois de um sermão, ao qual Jesus instruiu e ensinou. Os discípulos acompanharam Jesus, irmão Rodrigo, e viu várias maravilhas. Viram vários milagres. Porém, meus irmãos, os discípulos agora, andando com Jesus, irmão Carlinho, agora vai ver também as ondas estarem bravas.
Seguindo Jesus agora, os discípulos agora também vão estar vendo o vento dar naquele barco, a ponto de quase virar ele em meio àquelas águas. Então eu quero te trazer a refletir, irmãos. Diferente de quando muitos às vezes tentam passar uma imagem, seguir a Jesus, irmãos, não é só o mar de bonança. Seguir a Jesus, ser um crente em Jesus, crer no Senhor, também nos qualifica e está nos preparando para passar também dentro desse barco que Jesus está por tempestades, por lutas, por provações. Quantos às vezes, irmãos, desanimam porque na hora do convite a pessoa às vezes chama, vamos para a igreja, vamos ser crente, porque a sua vida vai mudar e vai ser só maravilha. Já está falando errado, irmãos. Que a vida vai mudar é fato, mas que vai ser só maravilha, irmão Rodrigo, está enganando a pessoa. Ah, meus irmãos, o nosso descanso não é nessa terra. As coisas, irmãos, para serem 100% certas e boas para nós, não é aqui. Nossa cidade permanente não está aqui. Nós esperamos estar nesta cidade permanente, que é na glória de Deus. Então, meus irmãos, seguindo Jesus, andando com Jesus, veremos bênçãos, veremos milagres, mas também veremos tempestades. Porém, meus irmãos, o que nos assegura é a certeza que Jesus entrou primeiro no barco. O que nos assegura a vitória, irmãos, é que Jesus está presente neste barco. Nós estamos seguindo Ele. Nós somos seguidores de Cristo. Seguindo a Jesus, irmãos, veremos tempestades. Mas a certeza é que Ele está lá para acalmar esta tempestade. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo refletir junto comigo aqui? Veja bem. Então, entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar, veja bem, já não é ali mais, né? Não está na praia mais, é no mar, é em meio ao percurso, é em meio à travessia, é na jornada, é na caminhada, irmão Rodrigo, no mar, é no mar. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Não é tempestade fraca, irmãos. Não é qualquer lutinha. Não é qualquer provinha. Não, falou mal de mim ali. Isso me deixou muito triste. Não. É tempestade. É algo difícil. É algo difícil de passar. É algo que se não tiver com Jesus, se não tiver Jesus, não passa. Se não estiver revestido, como aqui já frisou e citou o nosso irmão Rodrigo, não passa, irmão Rodrigo. Tempestade se não estiver revestido. E se não tiver Jesus, se não estiver seguindo Jesus. Por que eu estou frisando isso? Porque muitos estão dizendo que está seguindo a Jesus, mas de fato não está. Muitos estão dizendo que está com Jesus, mas de fato não está. Muitos estão dizendo que entrou no barco com Jesus, mas na onde ele está pondo os pés, Jesus não colocaria o dele. Não está. Mas se nós estamos com Jesus, irmãos, estamos agora sendo revestidos, e vai levantar, irmãos, tempestade, mas pode ter convicção, Jesus está lá, Jesus está aí, Jesus está no controle, a calmaria vai chegar. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meus irmãos, dá para conjecturar aí na sua mente, trazer à memória, pensa aí. Você já viu, às vezes, algumas passagens, alguns discoveries, alguns filmes, que você vê aqueles barcos, aqueles navios, Passa muitos discoveries lá, aqueles que ficam pescando em alto mar, mas uns navios num tamanho, irmão Rodrigo, você já viu isso? Já viu isso? Mas é grande mesmo. E quando é fé, o barco lá vai, mas vem uma onda tão grande, que ele está ali custando se segurar, e vem aquela aguaceira por cima do barco. Fala, pronto. O que esperar numa hora dessa?
Era isso aqui, irmãos. O barco deles não era um navio, como nós vemos as embarcações de hoje. Os barcos deles, irmãos, não eram como as embarcações que nós vemos hoje, mas indiferente. O que aqui está apontando, que o texto está narrando, é que a onda, o barco, era coberto pelas ondas. Pelas ondas, não era só uma, ou levantou uma onda grande, não, era mais de uma, era tempestade mesmo, e as ondas vinham e passavam por cima do barco. Eu fico imaginando, como o texto está dizendo, né, no final desse versículo, Jesus estava o quê, irmãos? Dormindo. E eu fico imaginando, irmãos, os discípulos lutando. Agora já baixou vela, já baixou o que precisava, né? E eles lutando ali, e as ondas cobrindo o barco. Falei, mas não pode, cadê Jesus? Mas não pode, ele não acordou ainda não. Cadê Jesus? E dá para a gente imaginar, irmãos. Se a gente tentarmos aqui na nossa mente refletir, dá a impressão que a gente está lá. E aquelas ondas vindo grande, e quando é fé dava aquela lambada em cima deles, eles se segurando, cadê Jesus? Jesus aqui no momento estava dormindo. Mas não é, irmãos, a forma que Jesus está, que vai fazer acontecer. É Jesus estando. Basta Jesus estar na nossa vida, irmãos. Basta termos Jesus nesse barco. Basta nós estarmos nesse barco com Jesus. Se Jesus está, irmãos, a vitória é certa. A calmaria vai chegar. Vai acontecer, um milagre vai acontecer, porque Jesus é poderoso para operar sobre as nossas vidas. Jesus é poderoso para acalmar a tempestade, indiferente de qual seja o tamanho das ondas. Se uma, se duas, se 10, se 20 já tinha batido naquele barco, eu não sei. Sei que as ondas tinham batido naquele barco. Tinha passado por cima daquele barco, né? Porque o texto está dizendo, e Jesus estava dormindo. E às vezes nós podemos refletir, mas não é como assim Jesus dormindo? Como eu vou empregar isso na minha vida? E eu quero trazer para os irmãos, quantas das vezes, irmãos, no meio das nossas lutas, em meio a essas ondas, e mesmo nós sabendo que Jesus está ali, que nós estamos nesse barco com Jesus, que Jesus está neste barco, mesmo nós sabendo que Ele mesmo é a própria embarcação, porque está nos levando neste caminho, que está nos conduzindo, mesmo assim dá a impressão que tem hora que Deus está em silêncio, que nós oramos, que nós clamamos, que nós jejuamos, que nós pedimos resposta para Deus, e dá a impressão, falei, mas cadê Deus? Aonde está o Senhor? Eu sei que o Senhor está aqui, mas cadê a resposta, Senhor? Eu estou pedindo resposta, Senhor. E tem momento, irmãos, que Deus se cala. Tem até um louvor, né, irmão Vinícius? Você tem ele aí para nós louvar depois no final? Vamos louvar a Deus no final com esse louvor, então. Tem momento, irmãos, que Deus silencia. Tem hora, irmãos, que nós estamos nos porquês. Senhor, por quê? Por que dessa onda? Senhor, por que dessa tempestade? Por que dessa luta? E nós ainda não temos a resposta. Senhor, mas eu sou o seu servo, eu sou tua serva. Senhor, mas eu queria tanto, é promessa tua, o Senhor me prometeu. E por que, Senhor, que eu estou passando por esse percurso? Irmãos, o momento, às vezes, é de silêncio de Deus para com as nossas vidas. E isso não significa que Ele não vai trazer a calmaria no meio da tempestade. Tem hora, meus irmãos, que Deus fala na mesma hora e te dá a resposta sim. Tem hora que Jesus já te fala não. Tem hora, como eu mesmo mencionei aqui, ou foi lá na roça, não sei, já é a terceira ministração, já não sei. Tem hora que é espera, aguarde. Tem hora que nem eu espero, irmão Rodrigo, nós conseguimos tirar de Jesus, do Senhor, de como resposta. Tem hora que nem espera, nem sim, nem não. Mas o que é que nós precisamos fazer? Como o salmista fez, lá no Salmo de número 37, também tão conhecido, né? Confia no Senhor, 37:3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia em Deus, confia em Jesus, de uma forma ou de outra, com sim, com não, ou com espera, ou com nada, confia no Senhor, porque verdadeiramente você será bem alimentado.
Deus tem cuidado de nós, irmãos, em todo tempo. Deus não nos desampara. Deus está em todo tempo a guardar os seus. Ele nos guarda, irmãos. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Eis então, os seus discípulos aproximaram-se, versículo 25. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Imagina, irmãos, dá para nós imaginarmos o desespero dos discípulos, o desespero desses apóstolos agora, batendo lá, irmão Rodrigo: Jesus, acorda! Acorda, Jesus, levanta, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo esse mar do jeito que está, o senhor está dormindo ainda, como é que o senhor consegue? Senhor, acorda! E está lá batendo. Jesus, Jesus, eu preciso da resposta, vem Jesus! E então Jesus se apresenta. Meu irmão, Jesus já está nessa embarcação, Jesus está na sua vida, Ele vai se apresentar em meio à tempestade que muitas das vezes você passa. Confia, Jesus há de se apresentar, Jesus há de te dar sim o escape, o livramento como fez. Eles, Senhor, salva-nos, só o Senhor, salva-nos. Porque perecemos, estamos a ponto de morrer, quase que já afogamos aqui em meio a tanta água, quase, talvez, irmão Rodrigo, talvez dizendo, falou, ô Senhor, quase que a água levou o João aqui, o João que o Senhor gosta tanto, quase que levou ele para dentro do mar. Senhor, salva-nos, porque perecemos. Estou conjecturando, irmãos, o texto não fala isso, né? Isso é só para que nós possamos aqui entender um pouco melhor o desespero dos apóstolos e discípulos que andavam com Jesus. Meus irmãos, Jesus está no controle, viu? Jesus não perdeu o controle. Não importa o tanto que o vento está batendo, não importa o tanto que a água está passando nessa embarcação, Jesus está no controle. Jesus sabe o que você enfrenta. Você não pode desistir de confiar. Confia em Deus. Confia no Senhor. Porque olha bem, versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Agora Jesus vai fazer uma pergunta. Ele vai indagar a ele: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé não? A fé de vocês é muito pequena. Sabe por quê? Se vocês tivessem fé, vocês já tinham repreendido. Por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Irmãos, vamos imaginar aqui agora, irmã Francisca, Jesus se levantando e dizendo: vento, aquieta-te. Água, pare, cesse. E no mesmo instante, irmãos, o vento se aquietou, as águas turbulentas, irmãos, poderia estar vindo mais uma onda lá, não sei, quem já foi no mar sabe, né? Vem uma dobrando atrás da outra, e quando é fé lá vai levantando outra, não importa, poderia vir outra lá, grandona, e a gente sabe que quando ela levanta, ela tem que quebrar lá na praia. Irmãos, aquela que vinha teve que parar, porque Jesus ordenou. Porque Jesus mandou, porque Jesus disse: aquieta-te, pare. E, irmãos, a voz de Deus, quando vem, ela é atendida. Nada subsiste, nada consegue segurar sobre a ordem do nosso Mestre, do nosso Jesus. E seguia-se uma grande bonança, uma grande tranquilidade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus, irmãos. Esse homem é Jesus. Esse homem é o Cristo que morreu por nossa vida, mas não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse Cristo, irmãos, é o mesmo que está em nossa vida, em nosso meio, e está, mesmo que em silêncio, mesmo que nós não ouçamos a resposta dele agora, mas está no controle. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus? Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus junto com o nosso irmão Vinícius? Porque
Porque louvar a Deus é bom demais. Porque louvar a Deus é o melhor que nós podemos então fazer, adorarmos e bendizermos ao seu santo nome.